Olá, alunos. Estamos chegando à nossa quinta aula, hoje com o tópico de tecnologias da produção otimizada. Lembra que eu falei para vocês que sobre os softwares que ajudam nesse controle da produção eram três. No entanto, na última aula falamos de apenas dois, deixando isso para uma aula isolada. Então, o tópico é esse, tecnologia da produção otimizada. Em alguns materiais, vocês vão encontrar ele descrito como OTP, somente com essa sigla. E é uma técnica de gestão da produção desenvolvida pelo físico Eliahu Goldratt, que vem sendo considerado como uma importante ferramenta de programação e planejamento da produção. Essas ferramentas, pessoal, essas ferramentas digitais, no caso, essas inovações da informática, que pouco a pouco acabaram sendo inseridas em praticamente todas as áreas, principalmente nas empresas, eles acabam trazendo muita facilidade, principalmente no quesito de automação. Isso acaba dando uma fluência maior para o processo, para as atividades. E quando a gente sabe que quando a gente otimiza esse processo, a gente acaba o quê? Acaba economizando tempo e muitas vezes economizando dinheiro, o que faz com que todos esses benefícios incorporados na organização através dessas ferramentas sejam bem vistos. Então, o OTP ele compõe-se de dois elementos fundamentais, que é a sua filosofia, composta por 9 princípios. Nós vamos ver cada um desses princípios, falar um pouquinho sobre cada um, para vocês terem contato, e um software proprietário, que é exatamente o programa que vai rodar essas informações, o programa que vai fazer essa gestão. Como vocês devem imaginar, é um investimento que requer um pagamento, um investimento financeiro, que a empresa ela deve verificar se realmente é necessário, se realmente ela precisa, dentro do seu processo produtivo, fazer a inserção de desses programas, desses softwares, e ter a clara definição de que vai precisar também, assim como os outros que nós falamos ontem, vai ser preciso treinar a sua equipe. Então, só marcar aqui a filosofia e a questão do software. Então, a meta principal das empresas é ganhar dinheiro, pessoal. As empresas são organismos competitivos, então elas realmente vivem em prol do lucro. Isso estamos falando basicamente de empresas privadas. E o sistema de manufatura contribui para isso, sob três medidas: ganho, despesas operacionais e estoque. Nós sabemos que o ganho, tem inclusive aqui, é o índice pelo qual o sistema gera dinheiro com as vendas dos produtos, ou seja, toda aquela lucratividade que existe quando eu consigo operacionalizar a produção de algo, de um produto ou um serviço, por uma quantidade, por um investimento X, e ao repassar isso para o consumidor, eu consigo ter um retorno maior do que o investimento. Então, a partir daí vem um ganho. Despesas operacionais, o inventário, é todo o dinheiro que o sistema investiu na compra de bens que ele pretende vender. Refere-se apenas ao valor das matérias-primas envolvidas no processo produtivo. Despesa operacional é todo o dinheiro que o sistema gasta a fim de transformar o inventário em ganho. Então, nós vemos aqui essa diferenciação de despesas. Uma delas está relacionada com a aquisição de matérias-primas que vão ser trabalhadas para a produção da manufatura. E outra despesa, no caso operacional, está relacionada com o ganho, aliás, com o dinheiro que o sistema gasta a fim de transformar esse inventário em ganho, ou seja, converter o investimento a lucratividade. Segundo a filosofia da OTT, da tecnologia da produção otimizada, para se atingir a meta é necessário que o nível da fábrica aumente os ganhos e, ao mesmo tempo, reduza os estoques e as despesas operacionais. Essa conta é muito simples, pessoal. Realmente, para mim, aumentar o meu ganho, eu vou ter que reduzir principalmente os gastos com o sistema produtivo e com o estoque. Nós já vimos na outra aula que o estoque gera também despesa. Não é porque a mercadoria está parada, está lá guardada, que eu não vou ter que gastar com esse estoque. Existe todo o investimento que o empresário faz, tanto com colaboradores, a parte humana,
para cuidar desse estoque, como com alguns cuidados em relação à limpeza, à manutenção, à segurança de todos os itens que estão lá. Para programar as atividades de produção, no sentido de se atingir os objetivos anteriormente mencionados, é necessário entender o interrelacionamento entre os dois tipos de recursos, que então normalmente presentes em todas as fábricas, os recursos de gargalos e os recursos não gargalos. São duas expressões relacionadas principalmente à parte de produção, tendo em vista que esses recursos de gargalos e não gargalos estão relacionados com a capacidade produtiva que existe dentro ali do meu setor, dentro do meu maquinário. Nós vamos já, inclusive, fazer a diferenciação entre eles. Reitero para vocês que é o tipo de questão que cai mais em concurso público ou em provas aqui da graduação. Mas, no geral, esse tipo de expressão, essas expressões bem específicas, geralmente vão ser cobradas de vocês, mas quando vocês estiverem aí galgando um cargo público através do concurso. Então, vamos aqui explicar para vocês o que são esses recursos de gargalo. É aquele recurso cuja capacidade é igual ou menor que a demanda posta nele, ou seja, por em processo de fabricação maiores quantidades de itens que a máquina ou processo consegue atender. Então, a partir daí, eu tenho um gargalo. Por quê? Porque eu estou exigindo do meu maquinário, exigindo lá do meu setor de fabricação, uma quantidade, uma demanda de serviço maior do que ela pode atender. Então, a partir daí, eu vou ter uma inconsistência, tendo visto que a quantidade é bem maior do que a que o sistema aguenta, podendo, inclusive, gerar produtos defeituosos, produtos com baixa qualidade e trazer prejuízos ao invés do retorno financeiro que normalmente se espera quando tem-se uma postura dessa. Já os recursos de não gargalo, selecionar aqui para vocês acompanhar melhor, qualquer recurso cuja capacidade é maior do que a demanda posta nele, ou seja, quando a máquina e o processo possuem capacidade sobrando para atender a produção e, portanto, estão em determinados períodos ociosos. Então, aqui vem novamente o ponto de atenção que eu quero que vocês aprendam. Eu preciso achar um ponto de equilíbrio onde o meu recurso seja utilizado dentro da sua capacidade, para mim não ter nem o recurso de gargalo e muito menos o de não gargalo. Porque nesse primeiro caso, eu vou ter uma demanda superior à capacidade produtiva. Porém, no segundo, eu vou ter em alguns períodos, eu vou ter uma ociosidade. Ou seja, a máquina, o sistema, o setor, ele vai estar trabalhando num ritmo bem inferior àquilo que ele consegue fazer. Então, o ideal é você fazer uma análise, um planejamento de como e quanto você vai produzir em um determinado período de tempo para não ficar preso em nenhuma dessas situações. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre os novos princípios. É claro que não precisa vocês aprender todos para esse momento avaliativo, mas é bom se debruçar em relação a essas leituras, principalmente para quem pretende fazer concurso público. Então, esses princípios são balancear o fluxo e a não capacidade. A filosofia da OPT advoga a ênfase no fluxo de materiais e não na capacidade dos recursos, justamente ao contrário da abordagem organizacional. Então, ela realmente se prende melhor ao fluxo, que é verificar o andamento de todas as etapas do processo produtivo e não apenas nessa capacidade, ou seja, eu estou operando com a capacidade que eu consigo produzir, com a minha capacidade máxima, ela não ela não foca apenas nessa capacidade, ela prefere focar em todo o fluxo. Princípio 2. O nível de utilização de um recurso não gargalo não é determinado por sua disponibilidade, mas sim por alguma outra restrição do sistema. Então, existe também essa preocupação de não fazer um item não gargalo trabalhar na sua capacidade sem levar em conta a disponibilidade de outros itens. Existe esse balanceamento aí na utilização desse maquinário. É claro que em determinados momentos, devido a alguns fatores
pode obrigar o gestor a tomar a decisão de utilizar somente esse equipamento, mas ele através desse sistema aqui de análise, ele vai buscar uma outra alternativa. A utilização e ativação de um recurso não são sinônimos. Ativar um recurso quando sua produção não puder ser absorvida por ser um gargalo pode significar perdas de estoque. Então, novamente aqui se refere ao estoque, quando eu tento ativar, quando eu tento colocar em circulação um produto só porque a sua demanda está fraca e, consequentemente, eu vou provavelmente ter perdas, porque já que a demanda ela está inferior, não vai ter um mercado para absorver esses itens. No 4, ele diz que uma hora perdida no recurso gargalo é uma hora perdida por todo o sistema produtivo. E realmente é, 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 é algo que é bastante claro. Então, eu não tenho um prejuízo somente naquela determinada etapa, porque nós sabemos que o processo de fabricação ele segue um fluxo. Então, se teve uma perca de tempo, uma perca de recurso, uma perca de dinheiro, numa dessas etapas, automaticamente o prejuízo ele vai para todo o sistema produtivo, consequentemente para a empresa. Uma hora economizada no sistema não gargalo é apenas uma ilusão. Uma hora ganho um recurso não gargalo não afeta a capacidade do sistema, uma vez que esse é limitado pelo recurso de gargalo. Então, existe essa jogada aqui também. Não é porque eu economizei uma hora nesse tipo de recurso que eu tive um ganho, porque esse ganho ele está condicionado também a, 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 a isso aqui. Então, eu precisaria, no mínimo, ter esse saldo positivo de uma hora nos dois tipos de recursos para, de fato, ter um ganho real. Os gargalos governam o volume da produção e o volume dos estoques. Realmente, quando eu tenho um problema no meu fluxo, quando determinado gargalo, determinada inconsistência não consegue ser resolvida, ele acaba trazendo consequências para todo o processo, tanto lá para o volume produzido, tendo em vista que há alteração nas quantidades que são produzidas, ao mesmo tempo, quando eu altero uma quantidade produzida, eu vou ter alteração no meu estoque, que pode receber ou uma maior quantidade desses produtos ou uma quantidade inferior, dependendo de como foi a administração do gargalo encontrado. O lote de transferência pode não ser normalmente, pode não ser e normalmente não deveria ser igual ao lote de processamento. Dentro do contexto da filosofia OPT, flexibilidade com os lotes serão processados é essencial para uma eficiente operação do sistema produtivo. Então, o que a gente vem falando em relação a esse controle é que muitas vezes é preciso ter uma certa flexibilidade, embora a administração de produção ela trabalha com planejamento, com sequenciamento, com programação. Em algumas ocasiões, vai ser preciso você ser flexível com aquilo que você quer produzir, com aquilo que você vai processar. Flexível porque você precisa estar atento à demanda que é quem comanda a sua linha de produção. O lote de processamento deve ser variável e não fixo, porque, novamente, nós vamos lá na questão da demanda. Eu posso ter a demanda de um produto em detrimento de outro, eu posso ter a demanda de um serviço em detrimento de outro. Então, não preciso ter esse processamento fixo. Eu posso deixar uma margem de flexibilizar para caso haja uma demanda em um curto espaço de tempo, eu consiga atender. Inclusive, a gente viu isso ontem, lá no Just Time, que existe essa programação, tanto diária quanto mensal, para atender demandas como essa. A programação de atividades e capacidade produtiva devem ser consideradas simultaneamente e não sequencialmente.
Então, esses dois tipos, a programação da atividade e da capacidade produtiva, elas devem ser realizadas de forma simultânea, ou seja, ao mesmo tempo, e não sequencialmente, uma após a outra. Esses são os nove princípios que regem aqui as tecnologias da produção otimizada, ou OPT. Falando um pouquinho a respeito do software do programa em si, ele é composto de 4 módulos, ou seja, esse programa ele é modular, onde cada módulo vai ter uma especificidade. O OPT, que é o Programa Recurso RRC, que significa Recurso Restritivo Crítico, com uma lógica de programação finita para frente. O BuildNet, que cria e mantém a base de dados utilizadas, onde vai ser lançado algumas informações específicas da empresa, tendo visto que esse programa, assim como os outros, esse sistema, assim como os outros, ele pode ter uma personalização na empresa que está sendo inserido, que está sendo utilizado. O Serve, que ordena os pedidos de utilização de recursos e programa os recursos considerados não gargalos, e o Split, que separa os recursos em não gargalos e gargalos. Então, todos esses módulos, eles executam uma atividade específica dentro do sistema produtivo. E essas tecnologias de produção otimizada, elas representam alternativa para os problemas de controle de material, para planejamento, para sequenciamento de informações, e traz princípios relevantes que podem ser aplicados em muitos ambientes de produção com o uso ou não do software, ou seja, os seus princípios, você pode aprender sobre esses princípios e acabar aplicando dentro da sua organização sem necessariamente precisar adquirir o domínio aqui do programa. Algumas características importantes do APT, que podem ser bem exploradas pelas empresas, lembrando que é preciso levar em conta sempre as características específicas de cada empresa. Então, não é porque serviu para determinada empresa que vai servir para a sua. É preciso estar atento de como é a sua realidade de mercado, sua realidade de demanda e sua capacidade produtiva. Então, dentre as características, facilita a flexibilidade do sistema produtivo de alterar seu mix de produção e pode ser usado como um simulador da fábrica, considerando somente os recursos críticos ou prováveis gargalos nas simulações efetuadas. Quando eu faço essa simulação, pessoal, eu tenho a vantagem de fazer correções, de empreender pontos de melhoria sem ter necessariamente um prejuízo. Tendo visto que eu simulo, eu já consigo avaliar o processo produtivo e caso eu perceba alguma falha, eu já faço, eu empreendo medidas corretivas. Existem algumas variáveis que devem servir de referência para escolher o seu, o seu sistema de planejamento e controle da produção. A escolha de determinado sistema, pessoal, não garante o sucesso da empresa. Pelo contrário, ela traz aí uma possibilidade de melhorias. Então, é preciso ter um conhecimento bem amplo, não só a respeito do sistema, mas a respeito da sua empresa. É preciso ter um autoconhecimento organizacional para, de fato, fazer a escolha do sistema correto, fazer a escolha do sistema que venha atender às suas necessidades. Então, hoje nós falamos a respeito dessas tecnologias de produção otimizada, lembrando que a sigla para esse tópico é OPT. Vocês podem encontrar apenas essa sigla em alguns materiais que vocês façam, que vocês tenham contato. Quero agradecer a participação de todos. Em caso de dúvidas, eu me coloco à disposição para poder saná-las.